Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Sou a Aldea Lima, e hoje nós vamos falar sobre a solidão. Nunca vi ninguém viver tão feliz como eu no sertão. Perto de uma mata e de um ribeirão, Deus e eu no sertão. Casa simplesinha, rede pra dormir, de noite um show no céu, deito pra assistir. Linda! Essa música é de Victor Chaves, da dupla Victor e Léo, e está sendo interpretada por Renato Teixeira. A música é de 2002. E o texto que eu quero trazer para vocês chama-se A Solidão Amiga, do Rubem Alves. A noite chegou, o trabalho acabou. É hora de voltar para casa. Lar, doce lar. Mas a casa está escura, a televisão apagada e tudo é silêncio. Ninguém para abrir a porta, ninguém a espera. Você está só. Vem a tristeza da solidão. O que mais você deseja é não estar em solidão. Mas deixa que eu lhe diga, sua tristeza não vem da solidão. Vem das fantasias que surgem na solidão. Lembro-me de um jovem que amava a solidão. Ficar sozinho, ler, ouvir música. Assim, aos sábados, ele se preparava para uma noite de solidão feliz. Mas bastava que ele se assentasse para que as fantasias surgissem. Cenas de um lado, amigos em festas felizes, em meio ao falatório, os risos, a cervejinha. Aí a cena se alterava. Ele sozinho naquela casa. Com certeza ninguém estava se lembrando dele. Naquela festa feliz, quem se lembraria dele? E aí a tristeza entrava e ele não mais podia curtir a sua amiga solidão. O remédio era sair, encontrar-se com a turma para encontrar a alegria da festa. Vestia-se, saía e ia para a festa. Mas na festa ele percebia que as festas reais não são iguais às festas imaginadas. Era um desencontro, uma impossibilidade de compartilhar as coisas. A noite estava perdida. Faço-lhe uma sugestão. Leia o livro A Chama de uma Vela, de Bachelard. É um dos livros mais solitários e mais bonitos que jamais li. As grandes comunhões não acontecem em meio aos risos da festa. Elas acontecem, paradoxalmente, na ausência do outro. Quem ama sabe disso. É precisamente na ausência que a proximidade é maior. E ele faz uma pergunta que eu julgo fundamental e que proponho a você, como motivo de meditação. Como se comporta a sua solidão? Minha solidão? Há uma solidão que é minha, diferente das solidões dos outros? A solidão se comporta? Se a minha solidão se comporta, ela não é apenas uma realidade bruta e morta. Ela tem vida. Entre as muitas coisas profundas que Sartre disse, essa é a que mais amo. Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Como é que sua solidão se comporta? Ou talvez, dando um giro na pergunta, como você se comporta com a sua solidão? O que é que você está fazendo com a sua solidão? Quando você a lamenta, você está dizendo que gostaria de se livrar dela, que ela é um sofrimento, uma doença, uma inimiga.
Aprenda isso, as coisas são os nomes que lhes damos. Se chamo a minha solidão de inimiga, ela será minha inimiga. Mas será possível chamá-la de amiga? Drummond acha que sim. Por muito tempo achei que a ausência é falta e lastimava ignorante a falta. Hoje não a lastimo, não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim e sinto-a tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém rouba mais de mim. E ele fala que Nietzsche, Vinícius, Cecília Meirelles, todos sentiam solidão. E ele fala da solidão dele. Conheci então a solidão de ser diferente, e sofri muito. E nem sequer me atrevi a compartilhar com meus pais esse meu sofrimento, seria inútil. Eles não compreenderiam, e mesmo que compreendessem, eles não podiam fazer nada. Assim tive de sofrer a minha solidão 2 vezes, sozinho. Mas foi nela que se formou aquele que sou hoje. As caminhadas pelo deserto me fizeram forte. Aprendi a cuidar de mim mesmo e aprendi a buscar as coisas que para mim solitário faziam sentido, como por exemplo a música clássica, a beleza que torna alegre a minha solidão. A sua infelicidade com a solidão não se deriva ela em parte das comparações? Você comparar a cena de você só no seu espaço vazio com a cena, com a cena fantasiada dos outros, em celebrações cheias de risos. Essa comparação é destrutiva, porque nasce da inveja. Sofra a dor real da solidão, porque a solidão dói. Dói uma dor da qual pode nascer a beleza, mas não sofra a dor da comparação, ela não é verdadeira. E ele finaliza, o Rubem Alves, perguntando, aliás, afirmando, mas essa conversa não acabou. Eu vou falar depois sobre os companheiros que fazem minha solidão feliz. E assim, esse texto nos faz refletir sobre a solidão que muitas vezes nós não aprendemos a viver e a conviver com ela. E muitas vezes nós vivemos e sabemos conviver com ela. É exatamente a forma como eu me comporto, como eu estou me comportando com a minha solidão, né? E acredito todos nós temos algum momento de solidão nas nossas vidas. Os idosos são as pessoas que mais têm esse sentimento, muitas vezes pelo abandono, muitas vezes pela ausência das pessoas que eram a família, eram aqueles que cuidavam. Então, é importante que nós compreendamos, né? Aprendamos a conviver conosco, porque em algum momento das nossas vidas nós seremos a nossa única companhia física, né? Porque temos animais que nos animam, temos as plantas, temos a música e temos principalmente Deus, que está sempre perto, se nós queremos que Ele esteja ali perto de nós. Deus e eu no sertão, Deus e eu no sertão, Deus e eu no sertão. No sertão.
Um beijo, até a próxima.